Hoje é terça-feira, 17 de junho, e a bola já está rolando para mais um giro de notícias do mundo do futebol. Quinta-feira promete ser um dia histórico com o Botafogo encarando o Paris Saint-Germain, um duelo que mexe com a cabeça da torcida e até com os próprios jogadores. A verdade é que, para muitos, parece impossível sonhar com uma vitória contra um time desse calibre, tamanha a diferença técnica e financeira entre as equipes. Porém, no futebol, a palavra impossível não tem lugar garantido. A gente sabe que o Botafogo não pode criar grandes expectativas, mas também não dá para simplesmente desistir antes da batalha. Às vezes é no imponderável que surgem as maiores surpresas, e quem sabe naquela noite lá nos Estados Unidos a gente não vê algo inesperado acontecer. Falando um pouco do cenário atual, o PSG está voando baixo. Nas últimas partidas, o time francês simplesmente atropelou seus adversários. 3 jogos recentes entre finais e clássicos com uma marca impressionante, 12 gols marcados e nenhum sofrido. É um time que alia técnica, velocidade, improvisação e uma defesa sólida com um goleiro de primeira linha como Donnarumma. Na prática, o PSG é favorito não só para o jogo contra o Botafogo, mas para conquistar o Mundial de Clubes. O desafio para o alvinegro é enorme, a diferença é gritante, e não dá para vender ilusões aqui. O Botafogo não vai atropelar o PSG com um placar elástico. Não é isso que a gente espera. Mas futebol é futebol. E ele é cheio de histórias de zebra, de viradas inesperadas. Times que pareciam frágeis derrubaram gigantes. Se lembrarmos das surpresas das Copas do Mundo, dá para sonhar. Se a Coreia do Sul conseguiu chegar a uma semifinal eliminando Espanha e Itália, ou a Costa Rica avançou em um grupo dificílimo em 2014, por que não acreditar que o Botafogo possa surpreender? Claro, racionalmente a chance é mínima, mas essa mínima chance pode virar algo épico. O que o Botafogo precisa é atitude, competitividade, entrega, comprometimento tático e, acima de tudo, coragem para não temer o adversário. Medo não. Respeito sim pela força do PSG, pela história que eles vêm construindo e pelo técnico talentoso que tem, mas o medo maior está aqui dentro, no passado recente do clube, nas dificuldades enfrentadas e nas batalhas que ainda vão vir. Se o Botafogo conseguir segurar essa pressão, for aguerrido e jogar como se estivesse com um jogador a menos, a gente pode assistir a algo que ficará marcado na história do futebol brasileiro. Jogo desses exige uma entrega total cada segundo. Em campo precisa ser intenso e decisivo. A diferença técnica existe, mas o que não falta é vontade de quem veste essa camisa preta e branca. O Botafogo não está sozinho. Enquanto o mundo vê essa disputa gigante, milhares de equipes, torcedores e jornalistas sonham em estar nessa mesma situação, enfrentando o Paris Saint-Germain. E mesmo que o favoritismo esteja todo do lado francês, o futebol é imprevisível e ele pode virar o jogo quando menos se espera. Hoje o Botafogo deve treinar fechado, preparando cada detalhe para o grande dia. Amanhã o treino será mais leve, um momento para regenerar, porque quinta-feira vai ser batalha de verdade. Vamos ver se a equipe consegue transformar esse desafio quase impossível em uma história para contar. Quero saber de vocês o que esperam desse jogo. Será que o Botafogo vai conseguir segurar o ímpeto do PSG, que o time jogue com raça e inteligência, que não tenha medo e que o futebol mostre seu lado mais surpreendente? Quinta-feira se aproxima e a expectativa só aumenta entre os torcedores do Botafogo. Enfrentar o Paris Saint-Germain não é qualquer desafio, é colocar o time de frente com um dos gigantes do futebol mundial, uma verdadeira prova de fogo para o elenco alvinegro. O PSG, com seus craques renomados e uma estrutura que parece inacreditável para clubes brasileiros, impõe respeito e até certo medo. Mas apesar disso, o futebol reserva momentos que desafiam a lógica, e o Botafogo, que já viveu altos e baixos, sabe que a entrega em campo pode ser capaz de virar o placar da história. O time carioca chega para essa batalha não apenas com a força do nome, mas com a vontade de fazer história, de mostrar que o esporte vai muito além das estatísticas e do peso dos investimentos. Quando olhamos para o cenário do PSG, não tem como negar que eles vivem um momento brilhante. O time francês vem em uma sequência incrível, onde demonstram não só força ofensiva, mas também solidez defensiva. A campanha recente deles, com 12 gols marcados e nenhum sofrido nos jogos mais importantes, mostra um equilíbrio raro.
Eles sabem atacar, mas também sabem se proteger muito bem. Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, garante segurança atrás, enquanto o meio-campo e o ataque jogam com talento, velocidade e criatividade. São peças que funcionam como um relógio, e o time parece estar em sua melhor forma. Porém, por mais que eles sejam favoritos, o futebol é uma caixinha de surpresas e ninguém pode descartar a possibilidade de uma zebra acontecer. O Botafogo do outro lado tem uma história cheia de altos e baixos, mas também de superações. Nos últimos anos o clube enfrentou crises, momentos difíceis, quase um colapso, mas a paixão da torcida nunca esmoreceu e a luta para recolocar o time no caminho das vitórias continua firme. Essa é uma das grandes virtudes do Botafogo, a capacidade de se reinventar e de lutar contra todas as adversidades. Encarar o PSG vai ser o maior desafio da temporada, talvez da década, mas também pode ser o momento para o time mostrar sua força e conquistar um resultado que ficará marcado para sempre na memória dos alvinegros. A estratégia do Botafogo para essa partida vai precisar ser perfeita. Não há espaço para erros, para falhas que possam ser exploradas pelo PSG. O time terá que se fechar bem defensivamente, trabalhar a marcação e explorar as oportunidades no ataque com inteligência e eficiência. Vai ser um jogo de muita luta, com os jogadores se doando em cada lance, correndo, marcando, bloqueando, tentando surpreender o adversário. A concentração e a disciplina tática serão essenciais, porque o PSG não perdoa falhas e qualquer vacilo pode ser fatal. O técnico Renato Paiva tem um trabalho duro pela frente para preparar a equipe para essa missão quase impossível, mas é nessas horas que a qualidade do treinador faz a diferença. No futebol, nem sempre o time mais forte no papel vence a partida. Muitos exemplos históricos mostram que a vontade, a garra e a entrega muitas vezes superam a técnica e o talento individual. E o Botafogo vai precisar disso para conseguir resistir aos ataques do PSG e, quem sabe, conseguir um gol que mexa com a confiança do time francês. Um gol que pode mudar o rumo da partida e dar esperança para a torcida. A torcida, aliás, será fundamental. Mesmo que o jogo seja longe, o apoio dos fãs pode influenciar, mostrar para os jogadores que eles não estão sozinhos, que a nação botafoguense está junto, vibrando e acreditando até o último minuto. É importante lembrar que o futebol tem momentos de loucura. Times considerados pequenos já derrubaram gigantes, arrancaram resultados improváveis e escreveram capítulos épicos na história do esporte. O Botafogo sabe disso e por isso vai entrar em campo com a cabeça erguida, pronto para dar tudo de si. O confronto contra o PSG é muito mais do que um jogo, é a oportunidade de mostrar ao mundo que o futebol é feito de emoção, de surpresas e de histórias inesquecíveis. Cada lance pode ser decisivo e cada jogador precisa estar preparado para enfrentar a pressão, a intensidade e a velocidade que um time desse porte impõe ao longo da temporada. O Botafogo mostrou momentos de bom futebol com jogadores que se destacaram e que carregam o sonho de fazer história. Para esse jogo, esses atletas terão que elevar ainda mais seu nível, entender que é uma partida especial e que o que está em jogo vai muito além dos pontos ou dos resultados comuns. É o orgulho do clube, da torcida e a chance de entrar para o livro dos grandes feitos do futebol brasileiro. A entrega total, o foco e a coragem serão os maiores aliados do Botafogo, que sabe que não pode se intimidar pelo brilho dos craques do PSG. A ansiedade aumenta e os olhos do mundo do futebol estarão voltados para essa partida. Será uma batalha de estilos, de estratégias e, acima de tudo, de emoções. O Botafogo terá que buscar força no coletivo, no espírito de equipe, para tentar superar um adversário que parece ter todas as cartas na mão. Mas o que não falta no futebol é exemplo de superação, de times que se recusaram a aceitar o destino e lutaram até o último segundo para virar o jogo. E é com esse espírito que o Botafogo vai para o confronto, sabendo que a tarefa é difícil, mas que o impossível pode se tornar possível dentro dos 90 minutos. A preparação para o jogo passa também pela parte física e mental. Jogar contra um time do porte do PSG exige estar em plenas condições, com o corpo pronto para aguentar a pressão, as investidas e o ritmo intenso. A mente precisa estar focada, sem medo, com a confiança necessária para encarar cada lance como se fosse o mais importante da vida. O treinador Renato Paiva sabe disso e deve cuidar para que o time esteja bem preparado, tanto para defender quanto para buscar oportunidades no ataque, explorando os pontos fracos do adversário quando possível. O fator psicológico pode ser determinante.
A pressão de jogar contra um gigante pode travar os jogadores ou, ao contrário, pode despertar o melhor que existe em cada um deles. O Botafogo vai precisar dessa segunda opção, jogar sem medo, com vontade, com aquela determinação que faz o time correr até o fim, se entregar em cada lance e não desistir mesmo diante da dificuldade. O respeito ao adversário é fundamental, mas o temor não pode existir. O PSG é grande, mas o Botafogo é gigante em sua história e tem a torcida mais apaixonada, que pode empurrar o time para a vitória ou ao menos para uma boa atuação. No futebol, os detalhes fazem a diferença. Um erro de posicionamento, uma bola perdida, uma falha na marcação podem custar caro, mas também um passe inteligente, uma jogada bem feita, uma finalização certeira podem transformar o jogo. Por isso, a concentração dos jogadores precisa estar lá em cima o tempo todo. Não existe jogo fácil contra o PSG e cada minuto deve ser aproveitado para tentar equilibrar as ações em campo. A defesa terá que ser sólida, o meio-campo precisa controlar o ritmo e o ataque deve aproveitar as poucas chances que surgirem para tentar balançar as redes. Essa partida tem potencial para ser histórica e o Botafogo sabe que, mesmo que não vença, pode sair com a cabeça erguida, mostrando ao mundo que lutou até o último segundo, que não se entregou e que tem força para enfrentar os melhores. No esporte, os grandes feitos muitas vezes nascem das derrotas, que foram jogadas com dignidade e coragem. E o Botafogo vai buscar isso, uma atuação que orgulhe o clube, a torcida e todos que acompanham essa jornada. Enquanto a bola não rola, a torcida segue sonhando e se preparando para o momento de apoiar o time. As redes sociais estão cheias de mensagens de incentivo e o clima de esperança se espalha mesmo diante do favoritismo do PSG. O futebol é isso: paixão, emoção, histórias para contar. E o Botafogo vai para o jogo com a missão de fazer o seu melhor, de mostrar que a camisa preta e branca representa uma tradição de luta, garra e superação. Esse confronto será, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da temporada e o Botafogo sabe que terá que superar seus limites para tentar surpreender. Mas no futebol não existe limite quando a vontade é maior que o medo. A equipe entra em campo com a missão de escrever um capítulo novo, que fique na memória dos torcedores por muitos anos, uma história de coragem diante do gigante parisiense. A ansiedade e a expectativa só crescem e o mundo do futebol está de olho. O Botafogo vai precisar de tudo: talento, disposição, estratégia e, acima de tudo, coração. Porque no fim das contas é isso que faz do futebol um esporte único, capaz de emocionar e surpreender. Quinta-feira será dia de batalha, de suor, de emoção, e o Botafogo vai entrar em campo sabendo que tem a chance de ser protagonista mesmo diante de um adversário tão forte. Essa é a magia do futebol, e é isso que torna esse jogo tão especial. O Botafogo, apesar das dificuldades, está pronto para a luta, para encarar o PSG de frente e mostrar que o impossível pode ser possível. O desafio é grande, mas a vontade de vencer e de fazer história é ainda maior. E assim, com coragem e paixão, o Botafogo vai para o jogo mais importante da temporada, buscando um resultado que pode entrar para a eternidade do futebol mundial. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News, nos bastidores do futebol. Um burburinho crescente tem agitado os corredores da CBF e os grupos de torcedores alvinegros. A informação que circula, ainda sem todos os detalhes oficiais, dá conta de uma punição considerada absurda por parte da FIFA contra o Botafogo. O clube carioca, que vive fase intensa dentro e fora de campo, teria sido alvo de uma decisão disciplinar vinda diretamente da entidade máxima do futebol mundial. Fontes próximas ao clube falam em surpresa e indignação. A punição, cujos motivos ainda estão sendo apurados, teria relação com questões administrativas ou possíveis descumprimentos contratuais, embora nenhuma infração específica tenha sido confirmada até o momento. O que se sabe é que a medida pode impactar diretamente o planejamento do Botafogo para a temporada, incluindo restrições envolvendo contratações ou até perda de pontos em competições futuras. Nos bastidores, dirigentes do clube estariam se movimentando para recorrer imediatamente, considerando a sanção desproporcional e alegando que não houve tempo hábil para defesa adequada. Há quem diga que a punição seria fruto de uma disputa internacional envolvendo antigos débitos com jogadores ou clubes do exterior,
o que, caso confirmado, poderia colocar outros clubes brasileiros em alerta. Enquanto isso, torcedores se dividem entre incredulidade e revolta. Nas redes sociais, a hashtag Justiça pelo Botafogo já começa a ganhar força, enquanto especialistas jurídicos do futebol apontam que o clube pode acionar o Tribunal Arbitral do Esporte CAS em busca de reversão da punição. Até o fechamento desta edição, nem o clube nem a FIFA haviam se pronunciado oficialmente. No entanto, o clima é de tensão em general severiano, com a possibilidade de que o Botafogo esteja prestes a enfrentar mais um capítulo complicado em sua longa história. A torcida agora aguarda ansiosamente por esclarecimentos, enquanto o futebol brasileiro acompanha de perto mais um possível embate entre um clube tradicional e o poder disciplinar da FIFA. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos Times.